Hoje nós vamos estudar o Salmo 8, conhecer um pouquinho da majestade do Senhor. E há recompensas em reconhecer ao nosso Deus como o Rei, porque majestade diz respeito a Rei, a realeza. Você reconhece Deus como o seu Rei? O Salmo começa dizendo: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. É um salmo de Davi. Mas em vez de lagares, em alguma outra versão tem... leia vocês que Gidite, qual é o nome que tem lá? Eu leio Gidite. Não sei se é isso, mas... Gidite, então é um ritmo musical, eles acham que é um ritmo musical. E essa palavra aí, ela tem a ver com lagar. Lagar é um lugar onde eles jogavam as uvas para pisar nas uvas, para fazer o suco de uva. Então, é segundo a melodia de essa palavra aí, ou os lagares. Os comentaristas acham que se referia também à época da festa dos tabernáculos. Nessa festa dos tabernáculos eles retrocediam muitos anos para lembrar dos seus familiares no deserto que moraram em tendas, né? Tabernáculo, tendas. Então eles lembram os lagares, como eram pisados, e eles lembram também das tendas dos tabernáculos no deserto. Davi, ele quer reconhecer a majestade de Deus. Deus é todo majestoso, Deus é o nosso Rei, e a grande recompensa em reconhecer Deus como seu Rei. Nós estamos num país onde rege o governo, o presidencialismo, não é? Tem o parlamentarismo, que é na Inglaterra, mas na Inglaterra tem como uma homenagem, como um reconhecimento ainda à monarquia. Então, esses países que têm monarcas, reis, eles não se incomodam de pagar tanto imposto para manter aquela fachada de realeza. Eles gostam disso, faz bem para eles. O povo de Israel mesmo se sentia inferior por não ser uma monarquia. Eles eram apenas uma teocracia, ou seja, Deus era o rei deles, mas eles queriam ter um rei mais pessoal, um rei mais ornamental, para todo mundo ver: aqui tem um rei, aqui tem um palácio, aqui tem coisas majestosas. Então o homem é cheio das aparências, mas você tem reconhecido Deus como o seu rei? Esse é um dos salmos chamados Salmos de Inclusio, que inclui o início e o fim numa mesma mensagem. É chamado também de Salmo de Envelope. Tem alguns salmos chamados Salmos de Envelope. Por quê? Sabe a aba do envelope? Então, a mesma aba que abre é a que fecha. Então, são salmos, isso é uma lição de casa para você, tá? Buscar salmos em que o primeiro versículo é igual ao último. Então, olha isso daí. Isso é fácil, difícil foi de alguém dar esse nome de envelope para esse cara. Eu também achei. Criativo, né? Salmo de envelope. O Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o último versículo, mesma coisa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Abriu e fechou com a mesma mensagem. Então são vários salmos que têm a mesma mensagem. Tem alguns que a mesma mensagem é aleluia. Começa com aleluia e termina com aleluia. A recompensa de você reconhecer Deus como seu rei é que você ganha força. Você é fraco, mas você se torna forte em saber que você tem um rei justo. Você também é coroado de glória.
Todos aqueles que estão numa monarquia, eles se sentem muito importantes. Nossa nação é uma nação onde tem rei. E também, não é bem uma recompensa, porque esse foi o privilégio que Deus deu na criação. O homem teria domínio sobre a criação. Você reconhecendo Deus como rei, um dia você estará no reino dele e você terá domínio sobre a criação. Aquele domínio voltará. Força para o fraco. Vamos ver então o versículo 1 e o versículo 2. Alguém pode ler? Pode ler o 1 novamente. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres enfurecer o inimigo e o vingador. No versículo 1 nós vemos que Deus está acima de tudo, está acima de todos. O próprio céu declara isso. Quando nós olhamos o céu, nós nos vemos bem pequenos diante dessa imensidão que é o céu. E Deus é magnífico em ter feito esse céu para nós, para olharmos. Até onde nós olhamos já é muita coisa. Imaginem as coisas que nós não temos acesso a olho nu. Mas hoje nós temos telescópios, né? Tem um telescópio famoso chamado Hubble. Você pode ver imagens. Ele consegue mostrar para nós, por exemplo, uma estrela. Nunca sabíamos como era uma estrela. Hoje nós sabemos, através desse telescópio Hubble. Dá uma olhadinha lá. Hubble escreve H-U-B e alguma coisa, L-E. São gases, são multicores, uma coisa bem maravilhosa, magnífica e até assustadora de certa forma. Quão magnífico é o teu nome. Deus está acima de tudo, mas mesmo Ele estando acima de tudo, mesmo Ele sendo o rei de todo o universo, Ele dá força aos pequeninos. No versículo 2 que nós lemos isso. O próprio Jesus, na entrada triunfal, Ele fala sobre isso. Quando crianças estavam adorando a Jesus e as pessoas queriam repreender, ou queriam falar para Ele, você não está vendo? Olha, crianças estão falando isso. Aí Ele disse, vocês nunca leram, não? Nunca leram o Salmo 8? Que da boca dos pequeninos e crianças de peito, Deus suscitou força, Deus deu força, né? O Senhor Jesus algumas vezes falava de pequeninos, não apenas para crianças, mas também para os crentes. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos doutores, aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Os pequeninos somos nós, os crentes. Então, apesar da força, apesar do Senhor ser magnífico em toda a terra, todo o universo, Ele tem dado para nós, pequeninos, força. E Ele emudece o inimigo, o vingador, através da força que Ele nos dá. Reconhecendo a majestade do Senhor, você também é recompensado de coroa de glória. Vamos ler o versículo 3. Alguém pode ler? Quando tem os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali formastes. Então os elementos celestiais são muito gloriosos. Obras dos teus dedos. Às vezes fala obras das tuas mãos, mas aqui fala obra dos teus dedos. Dando uma dica para nós que Deus pintou o universo. Não apenas Ele colocou o universo, mas Ele desenhou o universo da maneira que Ele quis. E quando nós contemplamos as obras dos dedos do Senhor, a lua, as estrelas, é algo maravilhoso. Por exemplo, nossa mente até nos trai, achando que existem 4 luas, né? Porque no mês existem quatro formas que a lua se apresenta. Mas é uma lua só. Deus
Deus faz com que a sombra não permita que a gente veja a lua toda em alguma semana. Deus faz com que a lua vai crescendo, vai diminuindo, fica brilhante, fica com um arco sobre ela, ou ao redor dela. Então Deus é como se Ele estivesse ainda pintando para nós as coisas maravilhosas do céu. A ponto os gregos, eles se espantavam também com as muitas estrelas. E eles falavam que era o cobertor de Zeus, que ficou velho e furadinho. Mas nós sabemos que foram as obras, ou é a obra dos dedos da mão de Deus. Versículo 4. Que é o homem mortal, para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Se Deus fez o universo tão magnífico, tão lindo, imenso, aí nós pensamos, que somos nós? Quem somos nós? Por exemplo, quando a gente vê em algum filme aquela imensidão do mar e um barquinho ali, um transatlântico, mas visto de uma imagem aérea, aquilo é um pontinho, é nada. Então, e quantas pessoas cabem num transatlântico? Mais de 3.000 pessoas ali dentro, 5.000 talvez. Quem somos nós no meio dessa imensidão? Que é o homem, para que o Senhor se lembre? Às vezes nós perdemos. Quem compra brinco para esposa e para filhos aqui sabe que o maior terror da gente é quando cai uma tarraxa. A tarraxinha. A gente se esforça para achar, porque é o nosso dinheiro, né? A gente já pagou, agora a gente vai ter que comprar outro. E a gente perde aquela tarraxa e a gente fica doido tentando achar uma coisa bem pequena. Será que Deus, ao varrer o universo com uma chuva, a gente não poderia ir juntos também? De tão insignificante que nós seríamos, né? Mas não é assim que Deus vê. Deus se lembrou de você. Deus se lembra do Filho do Homem. E Ele visita o Filho do Homem, mostrando a nossa humanidade. Agora o escritor aos Hebreus, ele arranca esse versículo desse contexto e dá uma outra forma para esse versículo. Ele diz que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi lembrado pelo Pai. E Ele foi até diminuído. O Senhor Jesus foi diminuído para alcançar seres insignificantes como nós. Então veja o versículo 5, alguém pode ler? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra. Então, num primeiro momento, nós estamos vendo esse homem não como Jesus, tá bom? Como o homem mesmo, ser humano. Como Davi, você, eu. O Senhor nos fez um pouco menor do que Deus. Ele foi bondoso dizer um pouco menor do que Deus, né? Mas é para dizer que nós somos miniatura de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Ele duplicou e reduplicou a imagem dele no mundo inteiro. Então nós somos uma lembrança de quem é Deus. Então nós somos, ao mesmo tempo que insignificantes, nós somos a expressão nesse mundo de que Deus é bom. Por exemplo, quando você recebe um benefício de alguém, de um ser humano, quando você é cuidado por alguém, quando alguém se importa com você, isso não é uma expressão de Deus na sua vida? Então, nós, sendo feitos à imagem de Deus, nós estamos nesse mundo como se fosse um monte de velas acesas, iluminando esse mundo. Os incrédulos também são feitos à imagem de Deus, mas alguns estão tão enfiados no pecado que você fica muito, a imagem de Deus fica muito suja,
fica muito distorcida, a ponto de olharmos alguns seres humanos, não todos, mas alguns seres humanos, parece que eles não têm nada de Deus, mesmo eles sendo feitos à imagem de Deus. Deus fez o homem menor do que ele mesmo, e Deus coroou o homem de glória e de honra. Não é à toa que Deus deixou a criação do homem para qual dia? Qual dia que o homem foi feito? No sexto dia. Foi a última obra de Deus, porque Ele queria coroar toda a criação dele como se fosse a cereja em cima do bolo, para fechar aquela criação linda, maravilhosa. Ele queria colocar alguém coroado com a glória dele para dominar sobre todo o mundo. Tamanha foi a valorização que Deus deu para o homem. E é claro, o autor de Hebreus está totalmente certo quando ele fala, quando ele usa esses versículos para aplicar para Jesus Cristo. E lá, se eu não me engano, até ele fala: fizeste um pouco menor do que os anjos. Se eu não me engano, aí os irmãos podem dar uma olhada, eu nem sei qual o versículo que é aquele, de Hebreus. Vamos dar uma olhadinha ali por curiosidade. Hebreus 2, 6 e 8. 6. Anjos, né? Fizeste-o por um pouco menor do que anjos. Ele até muda aqui um pouco para falar um pouco menor do que anjos. Versículo, agora voltamos para Salmo 8. Esse foi o versículo 5, não é? 6. Isso, vamos para o 6 agora. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Isso, falando do homem. Deus, na majestade dele, ele compartilhou com o homem o poder dele, a glória dele. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Nós já lemos isso em algum profeta, não é? Mas isso é no contexto de que ele não quer que ninguém seja glorificado como ele é, como Deus. Nós temos glória. Nós podemos ter glória. O apóstolo Paulo falou que se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, no Senhor você tem glória. No Senhor você reconhece que você é feito menor do que Ele e que Ele te revestiu de glória também. E não apenas glória, não apenas beleza, mas Deus deu poder. Deus também deu para o homem um pouco, só um pouquinho, é claro, do que ele é. Deus é poderoso, Deus domina sobre toda a terra. Deus deu isso para Adão também. E isso continuou. Tanto é que Noé colocou toda aquela bicharada na arca. Como que ele fez isso? Será que ele saiu no laço para pegar os bichos? Ele não ia conseguir? Mas certamente ele falava e os animais iam entrando, porque foi ele que chamou para a arca. Um dia o homem vai voltar a ter domínio, mas até lá, nesse meio que é chamado pecado, nós estamos num mundo pecaminoso, o homem não tem domínio completo. Alguns conseguem. Alguns, por exemplo, conseguem domar leões. Na época em que os circos podiam ter animais, eles dominavam. E será que era com uma cadeira? É claro que não era com uma cadeira. É porque nos treinos deles, para dominar, eles faziam coisas que não convém dizer aqui. E o leão era condicionado àquilo. Ele via a cadeira e ele era condicionado pelas coisas
pelas quais ele passou. Coisas difíceis o leão passou. Então a cadeira era apenas um símbolo. Lembra? Cadeira e chicote. Lembra que você já passou. Mas mesmo assim, há histórias de leões que cruzaram essa linha. Leões que alguma coisa deu errado ali e pegou o domador. Meus irmãos, o homem ele não consegue dominar totalmente os animais. Um animal, se ele quiser, ele te trapaceia. Mesmo que uma pessoa parece que controlar, que dominar um animal, ou a natureza. Ninguém consegue dominar a natureza. As pessoas têm maneiras de driblar a natureza. Nós fazemos casas com cortes laterais, os lugares que tem neve, muita neve, neve pesa, então eles fazem os telhados bem pontudos para quebrar aquela neve. Os navios, eles têm os bicos para cortar a água. Há também locomotivas, né? Trens com quebra-neve. Então, são maneiras que o homem foi se adaptando para tentar dominar a natureza. Mas quando a natureza cai numa rebelião contra o homem não consegue. Não importa o que ele tenha inventado, ele não consegue domar ou dominar a natureza. No versículo 6, foi lido, né? Fala um pouco desse domínio. Versículo 7. Isso, o homem dominava completamente, agora domina parcialmente. Versículo 8. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Então nós nunca vimos isso em funcionamento com Adão, nem com outro. Por exemplo, alguém dominar os grandes peixes do mar. Mas se o homem não tivesse caído em pecado, ele teria domínio completo de todos esses animais. Parece que Jonas não teve domínio, né? Sobre o grande peixe. E o versículo 8. Mas antes de passarmos para o 9, mostrando que Deus está acima de tudo, é o mesmo que já vimos no versículo 1. É para fechar envelope, né, Joãozinho? 1 Coríntios 15, 28. Vamos para aquele lá, mas também vamos ler Gênesis 1, 26 e 27. Acho que na ordem é melhor, né? Gênesis 1, 26 e 27. Alguém pode ler? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28 também vai falar que ele teve domínio sobre todas as coisas. Agora, 1 Coríntios 15, 28... Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A verdade bíblica é que nós perdemos a mão. Nós não demos conta de dominar sobre a natureza. E as coisas saíram do controle, continuam saindo do controle, mas um dia o Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre o mundo todo. Ele vai dominar sobre toda a criação. E quando ele tiver domínio de todas as coisas, ele vai entregar para o Pai. Porque é o Pai que tem domínio sobre tudo, e o próprio Jesus vai se sujeitar ao Pai, para que todas as coisas sejam tudo em Deus.
tudo convergindo em Deus, tudo se direcionando para Deus, para mostrar que começou com Ele e termina com Ele. Todas as coisas são do Senhor. Então esse é o domínio do nosso Rei. Ele está acima de tudo. E novamente vamos ler o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra. Quão majestoso, Ele é o nosso Rei. Então, sendo o nosso Rei, Ele nos dá força, Ele nos coroa de glória e Ele é o domínio sobre todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos, sejam bons. Quando tem um empresário, aqueles que o obedecem são chamados funcionários, né? Ou empregados. Se é um senhor de escravos, tem escravos. Sendo o rei, quem obedece o rei, como se chama? Súditos. Sejamos bons súditos para esse rei. Deus abençoe. Vamos orar. Agradecemos a Deus, Tu és o Senhor de todo o universo, é o Rei das nações e é o nosso Rei também. Queremos, ó Pai, nos submeter ao Senhor, sabendo que o Senhor dá força para o fraco, o Senhor coroa de glória aos Teus servos e o Senhor também tem domínio sobre tudo e todos. Nós agradecemos a Deus porque estamos em boas mãos neste Rei maravilhoso. E em nome do Rei dos Reis que nós oramos. Amém.